Diz assim a oração de Jesus: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles. Olha que interessante. Minha oração não é só por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me destes estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes porque me amastes, antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Faça uma oração no seu coração agora. Peça a Deus que revele a ti verdades da palavra para transformar a sua vida. Senhor, essa é a sua palavra. Que o teu Espírito agora tenha a liberdade de falar ao nosso coração verdades eternas que possam transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sinceramente, quando eu leio esse texto, embora eu já conheça muito ele, um texto poético, um texto bonito da oração de Jesus, sinceramente, minha cabeça às vezes dá um nó, porque é uma história de eles, aqueles, por meio deles, e aí eu tive que fazer um desenho, entendeu? Tive que fazer um desenho porque eu estava meio perdido, né? Por quem que Jesus estava orando, por que Jesus estava orando, o que Jesus queria fazer com eles, com aqueles e com os outros. Tudo bem? Então vamos lá partir para os nossos desenhos. Sempre tem uns desenhos aqui, não é verdade? Em primeiro lugar, querido, o que está acontecendo? Jesus está prestes a morrer. Jesus cumpriu o tempo dele de ministério. Jesus chamou 12 apóstolos. Dos 12, um estava se perdendo já pelo caminho e ia acabar de se perder. Só iam ficar 11. Mas desses 11, já havia mais de um grupo de 70, um grupo maior de discípulos, além da multidão. Tinha uma multidão que seguia Jesus, porém tinha os discípulos, aqueles que estavam em torno de Jesus e estavam prontos a cumprir a missão de Jesus. Jesus está perto de morrer. Então Jesus faz uma oração, que é aquela do começo, dizendo assim: eu peço, Pai, que não os tire do mundo, porém, eu gostaria muito que o Senhor os livre do mal. Porque assim como o Senhor me enviou aqui, eu estou indo embora e estou enviando eles. Só que eu não vou estar mais aqui. E a igreja, os meus discípulos, se eles forem continuar sozinhos, eu acho que eles não vão conseguir. Por quê? Porque o Israel já não conseguiu, o ser humano não conseguiu. Então, dado o seu espírito a eles, Senhor, que o nosso espírito fique dentro de cada um deles, porque só com o nosso espírito a igreja vai conseguir cumprir a missão dela. Qual é a diferença da igreja cristã e do povo de Israel? É o Espírito Santo de Deus que é dado a todos que estão correndo. Por isso que nós conseguimos correr. Se não houver o Espírito Santo de Deus na nossa vida, querido, nós paramos também. Nós largamos o mão do bastão também. Nós não continuamos o propósito de Deus para as nossas vidas. E nesse momento de transição, onde Jesus está esticando o braço, ele está dizendo para os seus discípulos: olha, vocês vão, e eu vos envio a correr a corrida assim como eu corri. Eu prometo o Espírito Santo de Deus. E quando vocês chegarem lá na linha de chegada, eu estarei esperando vocês lá, para dar um abraço e dizer: que bom que vocês foram fiéis. Que bom que vocês decidiram continuar correndo. Que bom que vocês deixaram o meu Espírito encher a vida de vocês.
para continuar a corrida. Então, nessa conversa entre o Pai e Jesus, aparecem alguns eles daqueles, por meio deles, nós vamos tentar entender o que Jesus está falando. Como que você sabe? Como que você se sente quando tem alguém falando de você? Já viu aquela história assim? Minha orelha está vermelha, acho que tem alguém falando de mim? Já falaram isso? Já não? Essa minha orelha está quente, está vermelha, aí vem alguém e fala assim, acho que estão falando de você. Mas como que você se sente ao saber que alguém está falando de você? Você não fica curioso? Ou não? Se alguém lá no serviço fala assim, passei no corredor ali e estão falando de você. Você vai, senta na sua mesa e fica relax, sem querer saber o que é ou não? Como é que é o sentimento? Ai, meu Deus, quero saber o que esses caras estão falando de mim. Agora imagine que o próprio Jesus está falando de você. Você não fica curioso para saber o que ele está querendo falar de você? Agora imagine que o próprio Jesus está falando com Deus, na sua oração, sobre você. Você não fica curioso para saber o que ele estava falando? Então é isso aqui, é isso que aconteceu. Jesus diz assim, eu oro não somente por eles. Então preste atenção. Lá em Jerusalém, 2000 e poucos anos atrás, Jesus prestes a morrer, os seus discípulos à sua volta, e Jesus dizendo assim, eu oro não somente por eles. Eu estou orando por eles também. Mas não é só por eles. É também por aqueles. Quem são aqueles? Eles são os que já creem em mim. Aqueles são aqueles que vão crer. Entendeu? Então, nós não somos eles, tá bom? Nós somos aqueles. Então, presta atenção. Jesus está orando e falando assim, Deus, eu peço e eu oro não só por eles. Esses meus discípulos aqui, ó. Estou de olho neles, ó. Mas eu oro também por aqueles. Quem são aqueles? São todos aqueles que vierem a crer em meu nome. Seja na Samaria, na Judéia, ou nos confins da terra, ou lá em Valinhos. Então Jesus estava falando de mim e de você, tá vendo? Sabia que Jesus já falou de mim e de você? O dia que você pode falar para os seus amigos. Jesus já falou de mim e de você. De todos aqueles que creem no nome dele. E que ele foi enviado aqui na terra por Deus. São aqueles, ó. Então eu oro, não só por eles, mas eu oro também por aqueles que irão crer. E quantos mais, Fernando? Todos aqueles que você falar de Jesus e crer também. E aí Jesus diz assim, mas esses vão crer, por quê? Porque ouviram a mensagem deles. Olha que interessante. Jesus diz assim, olha, eu oro não só por eles, mas também por aqueles que vão crer. Eles vão crer a partir do quê? Da mensagem deles. Olha o que Jesus está falando. Deus, eu estou orando pelos meus discípulos e já estou orando para os discípulos que não tornaram discípulos ainda, nem nasceram. Vão nascer lá no século 20. Vão morar lá na cidade de Valinhos. Mas eu já estou orando. Por quê? Porque os meus discípulos que já creram têm uma mensagem. A mensagem é, Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, foi enviado aqui para morrer no seu lugar. Você crê nisso? Creio. Se você crê na mensagem, você então agora também é discípulo de Cristo. Como é que outras pessoas vão se tornar discípulos de Cristo? Quando os doidos aqui, que já conhecem e já creem, compartilharem a mensagem. Então, a corrida de bastão da igreja é compartilhar a mensagem do Evangelho. É para isso que nós somos chamados. Essa é a igreja que eu estou dentro. Essa é a igreja que eu estou dentro. Independente das suas falhas, independente das suas dificuldades, essa é a igreja que eu estou dentro. Porque essa é a igreja de Jesus. E esse é o chamado que ele tem para nós. Mas não para aí. A oração continua. Ele diz, eu estou orando por esses e também por esses que vão ouvir a mensagem e também vão crer. Mas Jesus, você está orando para quê? Jesus fala assim, para que haja unidade. Para que eles consigam ser um através de mim. A oração, sabe o que Jesus estava falando a respeito de você, de mim e de toda a igreja dele? Ele estava falando assim, Deus,
que eles tenham unidade. Olha o pedido que Deus faz, que Jesus faz para Deus. Deus fazendo para Deus o pedido. Concede-nos. A minha oração por eles é que eles tenham unidade. Unidade com quem, Fernando? Unidade entre eles, em primeiro lugar, Jesus diz. Eles precisam ser um. Enquanto eles se acharem dois, não está legal. Eles podem até convencer o outro e o outro acreditar e se tornar cristão. Eu sozinho, querido, eu posso evangelizar. Preste atenção no que eu estou dizendo. Eu me converti a Cristo, aceitei a Cristo, estou sozinho, não estou no meio da igreja, não sou um com a igreja. Eu posso anunciar o evangelho? Posso. E se eu anunciar o evangelho, pessoas podem crer? Sim, podem. Então, preste atenção. Não é esse o problema. O problema é maior. Jesus diz assim, mesmo você podendo anunciar o evangelho sozinho, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês sejam um entre vocês. Unidade, comunhão. Tenham tudo em comum. Percebam, a dor do seu irmão é sua dor. A alegria do seu irmão é sua alegria. A missão do seu irmão é sua missão. A dificuldade dele é sua dificuldade. Isso é ser igreja. E aí não para por aí. A unidade não é só na horizontal. A unidade também é na vertical. Olha a cruz lá. Tem unidade na horizontal, eu com o meu irmão, e tem unidade eu com Deus. E Jesus continua no texto que nós lemos dizendo assim, que eles sejam um entre eles, mas assim como eu sou um contigo, eles sejam um conosco. Então o negócio é, eu sou um com meu irmão, que está do meu lado, e nós somos um com nós, que está lá no céu. Olha que maravilha. Entendeu ou não? Está difícil, não? E aí a minha oração muda. Quando a oração do nós aqui, eu falo assim, Deus, nós estamos precisando de dinheiro, nós estamos precisando de casa, nós estamos precisando de carro. Eu já aprendi a orar no nós. E aí Deus olha lá de cima e fala assim, mas e o que eu estou precisando? Não importa para você? Então vocês já são nós. Só que vocês não são nós comigo. Entendeu? Nós com nós. Quando eu entendo que eu sou um com Deus, que a igreja de Cristo é um com Deus, o que importa é o que nós achamos. Quando a gente pensa no sofrimento, não é o sofrimento só a partir da nossa visão, mas é o sofrimento também a partir de Deus. O que faz o coração de Deus sofrer? Você já parou um dia para perguntar? Fala, Deus, me usa para diminuir o sofrimento do seu coração. O que deixa Deus triste? Já parou para perguntar isso? O que Deus queria mesmo? O que deixa Ele feliz? Será que não é hora de nós, igreja, quando nós descobrimos que nós somos um nós, dobrarmos o nosso joelho e falar, Senhor, agora nós queremos ser um nós contigo. O que deixa o Senhor feliz? Nós queremos fazer alguma coisa que deixe o Senhor feliz, porque se o Senhor ficar feliz, nós ficamos felizes, porque agora não é mais o Senhor e eu, é nós. A unidade da igreja. Quanto mais unida a igreja é entre ela e Deus, mais o mundo tem esperança. Quanto menos unida a igreja é, menos o nosso mundo tem esperança. Quanto mais a igreja briga, quanto mais a igreja está desconectada de Deus, menos esperança para o mundo. Quanto mais unidade de Jesus, quando ela entender a unidade da minha igreja, e aí não é só nós como igreja, é a igreja de Cristo. E quanto mais essa igreja minha que está na terra, enviada por mim, entender que está conectada a Deus, e o que importa é o que Deus pensa e não o que ela pensa, o mundo crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Cristo. E essa é a mensagem de esperança do mundo. Então, esse mundo, esse sistema de funcionar a vida, está olhando para mim e para você. Está de olho na igreja, às vezes ele está criticando a igreja, mas ele está esperançoso de ver na igreja algo diferente. E Jesus continua a oração dele. E o resumo da oração dele é essa. Primeiro, eu preciso crer. Então, se você chegou aqui hoje e está meio perdido com essa história do eu, tu, nós, eles e nos pronome aí, primeira coisa que eu preciso fazer para ser a igreja de Cristo, a igreja do nós. Eu preciso crer. Depois eu preciso anunciar para que os outros sejam salvos. Fernando, não dá só para mim crer e ficar vivendo minha vida aqui, cuidando dos meus filhos, não sei o quê. Não, querido, você vai cumprir só a primeira passagem do que Deus quer para a sua vida. Você não vai viver tudo. Pensa que Deus quer coisa boa para nós. Deus tem um plano maravilhoso a seu respeito.
Diz a Bíblia que os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Deus diz. Deus diz, os meus pensamentos são muito maiores a respeito de ti. Você pensa que é só crer em Jesus, pedir uns milagres e mudar a sua vida, querido? Não é. Isso é os seus pensamentos. Os meus pensamentos é você vai ser usado com poder na minha mão para transformar a vida de outras pessoas e para que o mundo creia. Esses são os pensamentos de Deus. Terceiro lugar, você pode só anunciar o Evangelho e parar aí nessa fase. Ou você pode olhar para Deus e falar assim, Deus, fala toda a sua vontade. Eu quero tudo. Tudo que o Senhor pensa de mim, eu quero. E aí você acabou de aprender hoje. Ele quer que você seja um com a igreja dele. Você quer que você esteja unido com ele e com a igreja dele. Com o povo de Deus. Um e carne ali, ó, negócio junto, perto. Mas já te aviso, você vai sofrer mais do que você sofre hoje, querido. Porque você vai sofrer o seu sofrimento e o sofrimento do outro. Acho que é por causa disso que o povo não gosta dessa parte aí de Jesus, entendeu? Só que tem outro aviso para te dar. Você vai se alegrar também, mais do que se alegra hoje. Porque você vai fazer a sua alegria e a alegria dos outros também. O negócio é maravilhoso, porque quando eu anuncio o Evangelho para uma pessoa, querido, e essa pessoa se converte a Jesus, o meu coração ele enche de alegria. Por quê? Porque eu cumpri a vontade do Pai. Agora, querido, você não tem ideia como que é a alegria? Quando essa pessoa que eu anunciei o Evangelho, ela começa a evangelizar o outro. Nossa, aí o meu coração explode. Aí eu falo assim, Senhor, que maravilha. Que maravilha. Porque o negócio começa a se tornar o quê? Exponencial. Eu sozinho só consigo alcançar 5. Agora, se esses 5 que eu alcançar mais 5, eu alcancei 25. E eu estou cumprindo mais a missão de Deus. Eu estou alegrando mais o coração de Deus. Deus só quer isso. Que as pessoas se rendam à verdade do Evangelho. Só a unidade consegue isso. O quarto pedido de Jesus é, Senhor, que eles estejam onde eu estou. Que eles andem comigo. Que eles caminhem por onde eu caminhei. Você quer cumprir a vontade de Jesus para a sua vida? Fica bem pertinho dele, querido. Faz o que ele fizer. Pergunta para ele se ele faria o que você está fazendo. Molde a sua vida a partir do exemplo de Jesus. Por quê? Porque quando você anda com Jesus, você vê a glória de Jesus na sua vida. Jesus diz assim, que eles possam estar onde eu estou, para que eles vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deste antes da criação. E a glória é a luz, a glória é as maravilhas de Deus na vida de Jesus. Se eu e você andamos com Deus, nós vamos ver as maravilhas de Deus. Não tem jeito. As maravilhas vão acontecer na nossa vida, querido, quando nós andarmos com Deus, quando nós cumprirmos a vontade de Deus. Se nós não estamos andando com Deus e não estamos cumprindo, não tem glória. A glória está com Ele. Nós precisamos andar com Ele. Vamos tomar uma decisão de falar, eu quero viver todas as glórias que o Senhor tem para a minha vida. É para que o meu plano de salvar o mundo aconteça, Fernando. Se você entrar nesse projeto, querido, você verá a glória de Deus. Você muda a sua espiritualidade. Muda o seu jeito de orar. Muda o seu jeito de se relacionar com Deus. E por último, Jesus diz, eu tenho feito, Deus, o seu nome ser conhecido no meio deles, mas eu não vou parar. Eu vou fazer isso continuamente. Oséias 6 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida cristã não é um momento onde a gente conhece a Deus, querido. É um conhecimento de Deus a vida toda. Dia após dia. De glória em glória. Ele se revela a você um pouquinho a cada dia. Permita Deus fazer na sua vida dia após dia. Use aquilo que Ele te deu hoje e espere o que Ele vai te dar amanhã. Porque a Bíblia diz que se você andar com Deus, você verá a glória de Deus. E Jesus te fará conhecer mais e mais o Pai. E não tem jeito de conhecer conhecer Deus sem Jesus. Não tem jeito. Você pode ler a Bíblia e você fica louco. Mas você não conhece a Deus. Você só conhece a Deus quando você deixa Jesus te apresentá-lo. Viva com Jesus e Ele te apresentará o Pai. A vontade do Pai. Para que o amor do Pai esteja em nós.